Entrevista do dia. E vamos falar sobre o home office, principalmente o papel das empresas no cuidado com a saúde mental dos colaboradores, porque a pandemia impôs um novo sistema de trabalho, pegou todo mundo de surpresa, né? Não só colaboradores, como também os próprios empresários. Durante esse período, o aumento de casos de transtornos emocionais foi de 26%. E sobre esse assunto a gente conversa agora com a presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui em Minas Gerais, Eliane Ramos. Oi, Eliane, bom dia, bem-vinda, que é um prazer conversar com você, viu? Bom dia, um prazer e bom dia para todos os telespectadores da Rádio Super. Um prazer estar aqui com vocês. Ô Eliane, curiosamente, viu, não por acaso, porque eu não acredito em coincidências, o Jornal O Tempo de hoje e o Jornal Super trazem também um panorama desse home office, né? E o impacto dele em casa e também na saúde mental de muita gente. Então, aqui no Jornal O Tempo de hoje fala que o home office de 92% das mães é junto com os filhos, né? E essa dupla jornada aí que afeta, de certa forma, as mulheres, né, que acabam vivendo essa sobrecarga de trabalho. E aí também a Associação de Recursos Humanos chama a atenção para o aumento de casos de transtornos emocionais, o aumento na pressão. Que análise que você pode trazer para a gente desse cenário? E nós temos um ano, né, um pouco mais de um ano de pandemia. Depois desse um ano, qual a situação, a avaliação que você faz desse cenário? Bom, eu li essa reportagem logo cedo, hoje no Jornal O Tempo. Eu gosto de ler o jornal físico e eu li realmente, mas eu acho que é a pauta do momento. Plagiando vocês, né? Em tempo de desinformação e pandemia, eu adoro esse tempo de desinformação, porque se alguém estiver entendendo o que está acontecendo é porque não está bem informado. É um assunto que está sempre em pauta, o problema da saúde mental. Eu acredito, e os dados mostram isso, todas as pesquisas, que é a segunda maior pandemia. A primeira vem a Covid. Nós criamos, as mulheres do Brasil, liderado pela Luísa Helena Trajano, o movimento Unidos pela Vacina, né? Já estivemos aí com vocês, várias das mulheres do Brasil, para falar um pouco desse movimento. E como a segunda maior pandemia é o problema da saúde mental, a gente tem que cuidar disso para as pessoas e principalmente para as empresas. Eu acredito muito que o importante é que as pessoas estão com informações demais, com tarefas demais. E na pandemia, as pessoas, o que é observado? As pessoas que fizeram uma pausa voluntária, as pessoas que revisaram sua agenda, os seus hábitos e se organizaram, elas estão saindo melhor do isolamento. Quem não fez isso pode estar saindo pior, com muita ansiedade, com mais depressão. Eu acredito muito que não dá para dividir a saúde física da saúde mental. Eu acho que uma coisa não se separa da outra. Então, nessa pausa voluntária, é necessário fazer uma pausa voluntária dentro de uma pausa involuntária, que essa Covid pegou a gente dessa forma. Então, eu acho que é super importante a gente, e a pauta das organizações, a gente cuidar das pessoas. Então, a gente costuma falar, né, que é super importante que o funcionário vista a camisa da empresa. Hoje, esse equilíbrio entre carreira e vida pessoal, ele está muito mais em voga. Todas as pesquisas mostram que o que mais motiva as pessoas no seu trabalho, primeiro, tem uma pesquisa super interessante da Boston Consult. Primeiro, o relacionamento com os colegas. O segundo, equilíbrio entre trabalho e família. E terceiro, é o relacionamento com sua liderança imediata. Então, é pauta das organizações. A gente hoje está tudo junto e misturado. A gente tem que vestir a camisa da empresa, mas a gente está vestindo pijama junto, a gente está vestindo roupas para fazer atividades físicas. E a sobrecarga, principalmente como essa reportagem do Jornal O Tempo trouxe hoje, das mulheres está muito grande. Por isso, talvez, as pesquisas mostram que as mulheres, elas são as que mais sofrem com esses momentos de incerteza, esses momentos de sobrecarga. São as que mais estão consumindo remédios ansiolíticos, depressivos, e, enfim, é um sofrimento muito grande para todas as pessoas. Eu acho que esse cuidado é essencial. Então, está na agenda de todas as organizações. Vamos cuidar da saúde integral dos nossos colaboradores.
É um chamado que as empresas receberam, Eliane, só te interrompendo e acrescentando também mais uma questão, né, dentro do que você nos traz, é um chamado então que as empresas receberam, um alerta, olha, o seu colaborador também precisa de atenção em outras áreas. As empresas estão preparadas, conscientes disso e conscientes de que precisam dar esse tipo de assistência também ao seu colaborador, né, entender os momentos de fraqueza, os momentos de ansiedade, os momentos de depressão, em que o colaborador ele não está rendendo muito, né? Às vezes por algum problema em casa. Enfim, sensibilidade, né? Parece no ambiente corporativo, não é isso, Eliane? Com certeza. Eu acho que as empresas que possuem essa sensibilidade com seus colaboradores, que têm essa liderança mais humanizada, uma liderança mais consciente, elas estão alertas. Então, a gente precisa propor essa reflexão para as pessoas não adoecerem nestes tempos de incerteza, nestes tempos mais velozes. E as coisas, né, não é a primeira pandemia, outras virão. E, com certeza, a saúde é o bem mais precioso que qualquer ser humano pode ter. Não há dinheiro no mundo capaz de comprá-la. Então, eu acho que as empresas estão muito voltadas para essa saúde física, emocional, espiritual e social. E você sabe, eu acho que as próprias pessoas, o ser humano tem que estar atento a isso. Ele tem que ser protagonista desse cuidado com ele mesmo. Não adianta. Primeiro, o ser humano ele tem que cuidar de si para ele conseguir cuidar do outro. Então, ele tem que estar bem consigo para ele conseguir estar bem com o outro, dentro da organização, com a sua família. Então, a pandemia só veio mostrar que o problema da saúde mental, ela piorou em mais de 50% dos brasileiros. São as pesquisas, né? Esse isolamento social, o medo do contágio, o medo da vacina, a perda dos membros da família, isso tudo, toda dor, ela vai gerando uma ansiedade muito grande. E aí a gente tem duas alternativas. Ou eu paraliso com essa dor e aí eu vou ficar deprimido, eu vou ficar ansioso e eu preciso pedir ajuda. O que a gente tem que falar para as pessoas é que você não tem que ter vergonha. Por que as pessoas não têm vergonha de pedir ajuda quando elas estão gripadas, ou quando elas estão de Covid, ou quando elas estão com dor de cabeça? Elas não têm de pedir ajuda dessa forma. Por que não pedir ajuda quando está com problema, quando está mais ansiosa, quando está difícil levantar segunda-feira para trabalhar, quando está sem energia? Então, é extremamente importante a gente saber lidar com as nossas vulnerabilidades. A gente sabe dizer que todo mundo está sofrendo, está todo mundo nesse mesmo mar revolto. Agora, o que cada um está conseguindo fazer com isso? As pessoas que estão passando por essa travessia com mais dificuldade, elas precisam pedir ajuda. Sim. E essa ajuda vem dessa liderança imediata na organização, de um apoio psicológico na organização, buscar ajuda com a família, buscar ajuda com os amigos, é extremamente importante. Não tenha vergonha de pedir ajuda. É um problema de saúde, sim. O Eliane, e a Associação Brasileira de Recursos Humanos está unindo, né, está unida e lançando, inclusive, o movimento Unidos pela Saúde Mental, com esse objetivo, né, de mobilizar a sociedade, empresas, entidades, para esse aumento nos transtornos emocionais, não é isso? Fala um pouquinho sobre essa campanha para a gente, essa mobilização. Isso mesmo, essa mobilização, a gente já começou com algumas palestras, com algumas trocas. A gente pretende fazer também, a gente já está em contato, que voluntários possam atender as pessoas com mais necessidade, da gente fazer essa parceria. A gente está se unindo às mulheres do Brasil para fazer esse trabalho. Eu acho que é super importante. Gente, eu acho que a gente precisa conscientizar as pessoas que essa mudança começa quando cada um percebe esse olhar para si mesmo. A gente precisa parar para olhar para a gente, para esse bem-estar emocional. A gente tem aí, né, a Revolução Industrial que veio ao longo dos últimos séculos, e agora a gente tem essa tecnologia, métodos, coisas novas, são informações, os dados estão aí, informações diversas que a gente... E cuidar do bem-estar dentro desse tanto de informação que a gente tem, a gente vai impulsionar muito mais a produtividade das pessoas nas organizações. Eu costumo falar muito, se você está mal com você mesmo, você vai chegar no trabalho e vai descontar nos seus colegas de trabalho, vai descontar nos seus companheiros de trabalho, e não vai ter uma produtividade eficaz.
E se no trabalho você tiver algum problema também, você vai chegar, vai na família, vai descontar nos seus filhos. Gente, eu acho que a saúde mental, ela não tem cargo, ela não cobra salário, ela não é um luxo e nunca pode ser um tabu. E os melhores resultados são aqueles quando são atingidos com propósito. E quando a gente fala de propósito, é a gente se perguntar, por que eu faço o que eu faço? O propósito eu comigo mesmo, né? O propósito eu com a minha empresa e o propósito eu com a comunidade, com os meus amigos, com a família. Perfeito. Então a gente tem que cuidar muito. É aquela história, quando a gente entra dentro de um avião e tem algum problema de pressurização, primeiro a gente tem que colocar a máscara na gente para depois colocar a máscara em quem estiver ao lado. É a mesma coisa. Primeiro a gente tem que estar muito bem com a gente tem que se cuidar. Olha a ansiedade que a gente vive. Em momentos de home office, acho que a maior ansiedade que tem é quando a internet está lenta. As pessoas começam a suar. Eu vou atrasar para a reunião porque, assim, né, isso é impressionante. A gente brinca muito. Atrasar 2 minutos, já a gente acha que aconteceu alguma coisa com a pessoa. Não é? Quando o serviço de delivery que você pede, ele demora demais. É muito mais que o esperado. Então, assim, essa nervosia, essa inquietação, esse caos que a gente está vivendo, ele vai impactando muito na saúde mental. Sim, por isso sim. que a inteligência emocional, ela é super importante. Porque, assim, a gente tem que parar com essa urgência. Eu preciso disso tudo para ontem. Calma, Ira. Sabe que são 3 coisas super importantes que qualquer, né, que os médicos sempre recomendam, que a gente tem que ter sempre em mente. Para fechar, vamos lá, Eliane. Essas 3 questões, me fala bem objetivamente essas 3 questões aí que a gente precisa saber. Olha só, primeiro, atividade física com regularidade. Se o estresse é acumulativo, a gente precisa soltar isso de alguma forma. Então, façam atividades físicas com regularidades. Procurem hobbies que vocês gostam também. A pausa, gente, é super importante. A gente não tem que estar com a agenda o tempo inteiro, não. É trabalhando no computador, é cuidando do filho, é indo para a cozinha, é tudo. Calma, faz pausas. As pausas são super importantes. A segunda coisa, uma alimentação adequada. Claro, né? Uma alimentação consciente, uma alimentação adequada. E a qualidade do sono, ela é fundamental. É o sono que repõe, é a pausa necessária. A gente precisa de uma qualidade do sono. Então, acho que são 3 pontos que a gente tem que estar bem atenta. Se algum deles estiver com problema, procure uma orientação, vá ao médico, procure uma orientação para você conseguir minimizar esse sofrimento. Não tenha vergonha de pedir ajuda para o outro. Eliane Ramos, que é presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Eliane, muito proveitosa, muito oportuna, tá? A sua participação aqui conosco. Tenho certeza que a gente ajudou e muito, né, as pessoas. Eu acho que a palavra-chave, só para concluir tudo isso que a gente conversou agora, é a tolerância, né? Eu tenho certeza que você concorda comigo também. É a tolerância, a flexibilidade, né, das pessoas, o equilíbrio, e para tentar esse equilíbrio, né, e você estar bem emocionalmente, depende de você, depende da empresa que você trabalha, depende do seu colega também entender aquele momento e você entender que você não tem direito também de interferir ou digitar como vai ser o dia do outro, porque às vezes você não está bem, né? O ambiente é uma equipe, né, Eliane? A gente precisa trabalhar em equipe, claro. Né? Sim. Eliane Ramos, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Obrigada, viu, Eliane, pela participação. Espero ouvi-la novamente aqui em outras oportunidades. Muito obrigada, muito obrigada. Como você colocou, eu acho que super-heróis trabalham melhor em equipe. A mesma coisa com nós todos. É isso mesmo. Né, esse tempo para você. E o cuidado, é o autocuidado e o cuidado com o outro. Muito bem. A tolerância que você colocou muito bem, que eu acho que são super importantes. Muito obrigada e bom dia a todos.